Boa tarde, pessoal. Nós somos do grupo 3, do primeiro período da turma Delta, e hoje vamos apresentar sobre dois processos muito importantes do metabolismo energético, que é a glicogenólise e a fermentação lática. A glicogenólise é o processo em que o nosso corpo ele quebra o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, liberando moléculas de glicose. Essa glicose, ela circula no sangue e serve como combustível imediato para as células, especialmente em situações de maior necessidade de energia, como durante exercícios físicos, períodos de jejum ou até em situações de estresse. É um processo regulado por hormônios como glucagon e adrenalina, que atuam para garantir que a oferta de energia esteja sempre disponível. Já a fermentação lática é uma via metabólica alternativa que ocorre quando o fornecimento de oxigênio é insuficiente, ou seja, ela é uma via anaeróbica. Nesse contexto, a glicose ela é convertida em ácido lático, permitindo a produção rápida de energia para os músculos. Compreender esses dois processos é essencial para entendermos como o corpo humano funciona e mantém o equilíbrio energético, adapta-se a diferentes situações e consegue responder tanto a esforços imediatos quanto a condições de baixa disponibilidade de oxigênio. Pensamos em movimento muscular, estamos falando de um processo altamente dependente de energia. Essa energia vem principalmente da molécula de ATP, o combustível imediato para a contração muscular. Mas o ATP disponível dentro da fibra muscular é muito limitado, o que é suficiente apenas para alguns segundos de atividade. Por isso, o músculo precisa de mecanismos rápidos para regenerar o ATP. O primeiro deles é o sistema da fosfocreatina, que fornece energia de forma imediata, mas também por pouco tempo. Logo depois, entra em cena a glicólise anaeróbica, que degrada a glicose sem a necessidade de oxigênio, liberando energia rapidamente, embora com produção limitada e formação de lactato. Já em exercícios de maior duração, o principal caminho é o metabolismo aeróbico, que utiliza oxigênio para oxidar carboidratos e ácidos graxos nas mitocôndrias, garantindo grande quantidade de ATP, mas de forma mais lenta. Assim, o metabolismo muscular combina diferentes vias de produção de energia de acordo com a intensidade e a duração da atividade, garantindo que o corpo consiga responder desde esforços explosivos até exercícios prolongados. É essa integração que sustenta a incrível capacidade do músculo de gerar movimento. A glicogenólise é o processo de quebra do glicogênio, que é a forma de armazenamento da glicose no nosso corpo. No contexto da obtenção de energia para o músculo, a glicogenólise é a via metabólica muito importante para o fornecimento de energia durante o exercício físico intenso. A definição formal dessa via é as moléculas de glicogênio serem degradadas em unidades de glicose 1-fosfato, que serão convertidas em glicose 6-fosfato. E uma das distinções mais importantes entre a glicogenólise do músculo e a que ocorre no fígado é o destino final da glicose 6-fosfato. No fígado, existe uma enzima chamada glicose 6-fosfatase que remove o grupo fosfato da glicose 6-fosfato, liberando uma glicose livre na corrente sanguínea. Isso é muito importante para manter os níveis de glicemia no nosso corpo durante o período de jejum. Já no músculo esquelético, essa enzima está ausente, portanto, a glicose 6-fosfato ela não pode ser liberada na corrente sanguínea. Em vez disso, ela é imediatamente direcionada para a via metabólica da glicose, que requer 12 reações para quebrar a glicose e fornecer ATP para o nosso corpo, que é o trifosfato de adenosina. A glicogenólise muscular é ativada em situações de demanda energética, como durante o exercício físico intenso e de curta duração. O processo de quebra do glicogênio fornece uma fonte rápida da glicose para as moléculas celulares, que a utilizam para produzir ATP e sustentar o esforço. Quanto mais intenso o exercício, mais a glicogenólise é ativada para garantir a energia necessária para a contração muscular.
Quando os estoques de glicogênio se esgotam, a capacidade de gerar energia cai, contribuindo para a incapacidade de manter o rendimento, o que vai fazer o músculo necessitar de fazer uma fermentação láctea, uma via que é anaeróbica, ou seja, sem o uso com ausência de oxigênio. Iremos falar sobre fermentação lática. Quando o músculo precisa de energia rápida, mas não há oxigênio suficiente, ele utiliza um processo chamado fermentação lática. Esse mecanismo acontece no citoplasma da célula muscular, sem participação das mitocôndrias e garante a produção imediata de ATP. Apesar de gerar pouca energia, ele é fundamental em atividades intensas e de curta duração, como corridas de velocidade ou levantamento de peso. A via começa com a glicose, que pode vir do sangue ou do glicogênio armazenado no músculo. Essa glicose passa por uma sequência de reações, conhecida como glicólise, que ocorre totalmente no citoplasma. O produto final dessa etapa é 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH e um saldo líquido de 2 moléculas de ATP. Esse ATP já pode ser utilizado imediatamente para a contração muscular. Durante a glicólise, são produzidas moléculas de NADH, que normalmente seriam reoxidadas na mitocôndria utilizando oxigênio. Mas na ausência desse oxigênio, isso não acontece. Se o NAD+ não for regenerado, a glicólise simplesmente para e o músculo perde sua capacidade de produzir energia. Para resolver esse problema, entra em ação a enzima lactato desidrogenase, ou LDH. Ela transforma o piruvato em lactato utilizando o NADH nesse processo. A reação consiste em piruvato e NADH sendo transformados em lactato e NAD+. Assim, o NADH é reoxidado a NAD+, que volta para a glicólise, mantendo o ciclo funcionando. Portanto, a fermentação lática é um mecanismo de reciclagem de NAD+, garantindo a continuidade da produção de ATP. No fígado, esse lactato, através do ciclo de Cori, pode ser reconvertido em glicose pela gliconeogênese. Essa glicose volta para o sangue e pode ser usada novamente pelo músculo, fechando um ciclo de economia de energia. Os hormônios também exercem papéis fundamentais. Durante o exercício físico, a adrenalina estimula a quebra de glicogênio muscular, liberando a glicose para ser usada. Durante o jejum, o glucagon cumpre essa função, atuando principalmente no fígado. Assim, esses hormônios asseguram que a glicólise tenha um combustível para gerar energia, seja pela via aeróbica ou via anaeróbica. Em resumo, a fermentação lática acontece no citoplasma, sem oxigênio e sem mitocôndrias. Produz apenas 2 ATP por glicose, mas garante energia imediata. Permite que a glicólise continue funcionando graças à reciclagem do NAD+. É fundamental nas fibras musculares rápidas, também chamadas fibras brancas, que dependem de processos anaeróbicos. Apesar de ser pouco eficiente, é essencial para esforços intensos e de curta duração. Relação com estresse oxidativo e fadiga muscular. Os artigos discutem como o excesso de ERO podem danificar proteínas contráteis, membranas celulares e enzimas envolvidas na produção de energia. O uso intenso da fermentação lática, junto ao esgotamento do glicogênio, aumenta o estresse metabólico, reduz a eficiência muscular e favorece a fadiga. Por isso, estratégias de treino e recuperação buscam equilibrar o uso dessas vias e otimizar o metabolismo energético. A glicogenólise e a fermentação lática são mecanismos indispensáveis para fornecer energia em momentos de alta demanda, mas também podem contribuir para a fadiga se usados de forma intensa e prolongada. Compreender esses processos ajuda atletas, profissionais da saúde e cientistas a desenvolver melhores estratégias de treino, suplementação e recuperação. Obrigado por acompanhar nosso vídeo.